Oi pessoal, aqui é a professora Daniela e hoje a gente vai falar sobre razões. O que é razão? Razão é quando a gente fala, a gente está comparando duas grandezas. Por exemplo, aqui ó, você tem R$ 30 e eu tenho R$ 10. Então, qual que é a razão entre o que você tem e o que eu tenho? A razão vai ser 30, deixa eu só diminuir aqui a letra. É 30 sobre 10. Quando a gente fala de razão, a gente está falando de fração, de divisão, tá? Então, quando você tem R$ 30 e eu tenho 10, a razão do que você tem para o que eu tenho é 30 dividido por 10, ou seja, é 3. Você tem 3 vezes o que eu tenho, tá? E agora, se eu falasse a razão entre o que eu tenho e o que você tem, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. O que vem antes? A razão entre o que eu tenho para o que você tem. Aí a divisão fica diferente. Fica 10 dividido por 30, que vai dar 1/3. Significa que eu tenho 1/3 do que você tem. Por exemplo, ali embaixo, você tem R$ 70 e eu tenho 175. Ou seja, eu tenho a razão do que você tem para o que eu tenho, modificou. 70 para 75, tá? 70 para 175, assim que a gente fala, tá bom? Se a gente simplificar essa fração, dividir em cima e dividir embaixo, eu vou acabar encontrando 2/5, tá bom? Se eu divido em cima e embaixo por 35, a gente vai encontrar 2/5. E isso é a mesma coisa que 0,4, tá? Então, eu tenho 40% a menos do que você. Quer dizer, você tem 40% a menos do que eu, porque a razão é entre o que você tem e o que eu tenho. Tá bom? Beleza. E se fosse o contrário, seria 175, a razão do que eu tenho pro que você tem. Certo? Seria 5 sobre 2. E 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Ou seja, eu tenho 2 vezes e meia a mais do que você. Tá? Então, a razão nada mais é do que fazer comparação. Tá? E como que a gente indica essa razão? Por exemplo, uma razão de 3 para 4. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 para 4. Eu posso mostrar essa razão no formato de fração, posso mostrar essa razão como uma divisão, e além disso, eu posso mostrar essa razão como um número decimal, 0,75, tá bom? Então, eu posso falar de razão dessas 3 formas, tá? Lembrando que a razão nada mais é do que uma divisão. Então, olha, vamos ver na prática como que faz. Márcia decidiu. A razão entre suas horas de estudo e as de descanso será de 2 para 5. Ou seja, a razão entre as suas horas de estudo, então é estudo que ela está falando, em relação às horas de descanso, tá? Vai ser de 2 para 5. Ou seja, a cada 2 horas que ela estuda, ela descansa 5 horas. Se ela estudou 3 horas sem parar, olha só, eu coloquei o estudo na parte de cima. Então, quando a gente vai colocar aqui, ó, 3 horas que ela estudou, então esse 3 vai para cima. Quantas horas ela poderá descansar? O descanso vai ser X, tá? Como que a gente faz essa conta? A gente precisa encontrar uma fração equivalente, certo? Ou seja, algo que seja igual. 2 dividido para 5 tem que ser igual a 3 dividido para x. Tá? Então, olha. 2 dividido para 5 dá 0,4. Isso tem que ser igual a essa divisão aqui, que é 3 dividido para x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o x multiplicando. E esse 0,4 agora vai passar dividindo para o x ficar sozinho, certo?
relembrando, divisão com número decimal. 3 dividido por 0,4. Sempre pensa em equilíbrio. Quantas casinhas decimais tem depois da vírgula aqui no 3? Como não tem nada mostrando, significa que eu tenho nenhuma. E aqui, olha, eu tenho uma casinha. Então, não está equilibrado. Então, eu preciso colocar um 0 aqui. Aí, eu posso simplesmente apagar a vírgula. Certo? Então, vai ficar 30 dividido para 4. Certinho? Então, 30 dividido para 4. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Certo? Não tem nada mais para eu baixar. Então, eu coloco um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 4 dá 5. E não sobra nada. Então, significa que ela vai poder descansar 7 horas e meia, já que ela estudou 3 horas, tá? Uma outra maneira de fazer é ver quantidade de 1 hora de estudo, quantas horas ela vai descansar. Não é isso que a gente fez, ó? Não é isso? Por exemplo, eu dividi 2 em cima e 2 embaixo. Então, se eu dividir por 2, ó, em cima eu vou encontrar 1. Outra maneira de pensar, tá? E 5 dividido por 2, eu vou encontrar 2 horas e meia. Não é isso? Então, a cada hora de estudo, porque o estudo está em cima, ela descansa 2 horas e meia. Como ela estudou 3 horas, então ela vai ter 2 horas e meia vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, com mais um, 7. Aqui tinha uma casinha depois da vírgula, aqui não tinha nenhuma. Então, no final, tem que ter 7 horas e meia também, tá bom? O outro exemplo. Qual dessas embalagens é relativamente a mais barata? Como que a gente vai fazer essa conta? Olha, eu tenho uma embalagem de 200 gramas que custa R$ 4,50. E eu tenho uma embalagem de 500 gramas que custa R$ 9,00. Vamos fazer o seguinte primeiro. Eu vou fazer a razão de massas, tá? Do maior para o menor. Então, ó, o maior tem 500 gramas para 200 gramas da outra. Então, eu vou ter 5 dividido por 2, certo? Aqui, ó. Que vai dar 2,5. Ou seja, esta embalagem vem 2 vezes e meia mais coisa do que na de 200 gramas. Agora, em compensação, o preço. Vamos ver se o preço da embalagem maior para a embalagem menor, tá? 9 dividido por 4,5 vai dar 2. Ou seja, o preço desta daqui é 2 vezes mais caro do que da embalagem menor. Mas, em compensação, vem 2 vezes e meio a mais. Então, qual que é a embalagem que é relativamente a mais barata? Vai ser a de 500 gramas, porque ele vem mais por um preço menor, certo? Era isso que a gente tinha para ver agora. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que ficar, é só entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço, beijinho, tchau, tchau.